aí, meus amigos, tudo jóia com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Mosquito. Já se inscreva, aperte o sininho, mande para todo mundo aí, para os fofoqueiros, para quem gosta de fazer uma fofoca, porque hoje o negócio tá muito bom. Roda a vinheta! Meus amigos, sejam bem-vindos, meus amigos. Eu falei que hoje o programa está maravilhoso. Hoje eu estou recebendo humorista, radialista, cantor, ator pornô, Fala assim de mim. Trabalha no Xvideos. Mentira. De viado. Eu trabalho no RedTube. Hoje eu estou recebendo esse grande artista, Oscar Pardini. Que honra! Um dos maiores artistas do Brasil. Obrigado, no cara. humor. Nossa, eu Fora a beleza que é a pessoa. É a sinceridade do Mosquito, eu sou cara. farso pra cacete. Não, você, quando ele falou hoje vai ser bom, você vê que já começou mentindo. Pô. Vai ser uma merda. Vai ser bom pra caralho, né? Tudo bem, Mosquitaço? Tudo ótimo, prazer ter você aqui. Obrigado por você ter vindo aqui, cara. Eu não sei nem o que te seu perguntar. programa é maravilhoso, cara. Oscar, hoje nós vamos saber um pouco da sua história, da história no rádio. Melhor não, hein? Tem muito podre. Não, tem coisas muito boas, tem coisas... É que o pessoal conhece nossa história do rádio, né? Mas a gente tem as peripécias fora do rádio também. Eu vou começar contando uma aqui. Vai, já sorta aqui. Boa, aqui já passa sortar boa. mesmo. Você que é jovem, entendeu? Você que é moleque e tá assistindo essa porra aqui, faça você mesmo. Segue o tutorial. Aí fui eu e um amigo meu, cara. Agora aproveitar essa época aqui, né? Eu sei que o programa vai em dezembro, então aproveitar essa época aqui de festa junina. Ó, aproveita, cara. Aí tava eu e um amigo meu, na época existia uma bagaça chamada Correio Elegante, tá? E aí uma menininha ficava lá assim, meio de chapeuzinho vermelho, de princesa. Você lembra isso aí, né? Não, eu não sou tão velho assim, Não, mas é eu velho. chego a lembrar que isso lá na roça tinha. Correio Elegante eu lembro. Aí a menininha ficava com a cestinha tão assim, velho tá assim, ligado? pô. E aí quando o cara queria dar um salve numa mina assim, aí ele mandava um bilhetinho, pagava, a menininha ia lá. Aí se a menina estava interessada, ela respondia, chamava Correio Elegante essa bagaça aí. Bom, e aí tava eu e um amigo numa quermesse, né, velho? E a gente olhando, e tinha... De zóio nela? E tinha assim uma barraca de pastel, bem grande, e em frente, do outro lado, tinha uma barraca de pamonha, né? E aí eu falei, pô, tive uma ideia, chamei a menina, escrevi o bilhete lá pra mulher do... Ela era bonita, a mulher do pastel, era saudável. Aí mandamos, oi, tudo bem? Eu tô aqui em frente de você, eu sou esse cara de camisa xadrez, vermelha e branca. Ó, tô pagando um sapo pra você, não sei o quê. Ó, só que minha mulher tá do lado aqui, maneira se você olhar pra mim, mas, pô, a gente podia marcar alguma coisa. Pá. Aí ficamos olhando, a menina foi lá, com o cestinho, entregou pra mulher, a mulher abriu um negócio no cantinho ali, perto do tacho de pastel, né? E ficava assim, olhando pra barraca da frente e tal, né, meu? Não sei o quê. Pá. Aí depois a gente passou uma meia hora, mandamos um segundo. Não, eu vi que você se interessou, mas eu não posso me manifestar, tô com a minha mulher aqui. E, enfim, pô, vamos marcar alguma coisa fora daqui, tá? Pegou, mandou outro, né? Aí a mulher já leu o bilhetinho, já meio puta, sabe? Assim, tá, pá. Eu sei que passou uma meia hora, a gente saiu, tomou uns quentão de vinho, né? Ficou legal. Quentão não era essa bagaça de hoje que é tudo batizado com água, não. Era quentão mesmo. Aí a gente ficou mais legal, falou, vamos antes de ir embora, vamos pra saideira, né? Vamos tomar uma. Chamei a outra menina do Correio Elegante e demos, olha, é o seguinte, tá aqui meu telefone, não sei o quê, e tal, né? Isso tem muito tempo, não tinha telefone celular, é o fixo, a gente inventou lá. Meu, e aí quando a mina foi entregar o terceiro bilhete, a mulher tava fritando pastel. Quem pegou? O marido. Não. Aí o cara pegou e abriu assim, tô aqui, tô te esperando, tal, não sei o quê. Aí foi lá falar com a mulher. tirar uma satisfação com a tia, né? Aí ela apontando, aquele cara ali, meu. Aí o cara saiu, velho, da barraca, era um cara grandão, sabe? Gordão, enorme. Coitado, não é gordofobia, não, mas o cara era forte, pô. Você der uma porrada na minha cabeça, trincava o calcanhar. Verdade. Aí ele foi lá. Aí a gente tá olhando de longe, ali vem o cara todo solícito das pamonhas, né? Com as duas pamonhas no balcão pra falar, pois não, tal. O cara pegou ele pelo colarinho, escuta aqui, não sei o que, pá, dava uns tapas na cara, não, e começou a juntar a turma deixadiça e pá, outro tapa. Eu falei, vambora, que o próximo passo é chamar a menina pra saber quem deu essa porra aqui, ó. Aí a gente aliviou, então saiu fora. Então assim, todo mundo... Você foi um moleque aprontador, então, vou te falar assim, você aprontava todas. Dentro do possível, né? Dentro do possível. Uma vez eu morava na Rua Aurélia, na Vila Romana, lá no Alto da Lapa, né?
E aí a gente gostava de brincar, tive uma infância bem humilde, assim, a gente gostava de brincar, de rodar pneu. Ah, eu fiz isso na roça. Então... Ia pra uma ladeira e sortava o bicho ali. Isso, ou às vezes a Punha gente ia gente dentro. andando com os pneus, fosse um amigo, fazendo né? assim. Quando você bate na bunda dele, fala, vai, ia rodando pneu aqui, Fosse brincadeira. um colega, vai. Isso. Aí nós Tocando pegamos- galinha. Pegamos um pneu de caminhão, eu e meu irmão, né? E a gente... Pô, e a rua, detalhe, era 2 mãos, hein? Ela subia e descia. Hoje a Rua Aurélia, ela só desce. Bicho, aí a gente soltou o pneu e entrou pra dentro de carro. Não sei o quê, escutamos a primeira brecada, a segunda brecada. E era a época que tinha o guardinha das escolas que atravessava os alunos. Sim. Né? Era a época do guarda Luizinho, que ficou famoso lá no centro da cidade, que era um guarda que atravessava a galera fazendo malabarismo. Bom, depois eu conto o Luizinho, que eu aprontei com ele também. Bom, mas enfim. Aí passou uma meia hora, veio o guarda lá de baixo da escola, era o seu Moacir, né? E não sei quem que foi que dedou e ele foi tocar a campainha da gente, né? Minha mãe atendeu. Aí ele falou pra minha mãe, que bonita a brincadeira dos seus filhos, né? Quase que teve um baita acidente lá embaixo, que o ônibus desviou do caminhão, não sei o quê. A minha mãe falou, mas o que meus filhos têm que ver com o pneu? Meus filhos não é borracheiro. E ficou puta, bicho. Tomamos uma surra aí, meu irmão, legal. Sua mãe é italiana? Seu pai? Filha Ou de, seu pai? Os dois são filhos de italiano. E brava, fala É. alto. Não, é assim, eu tenho estratégia, né, meu? É. Né? Tem estratégia. Então eu esperava, eu me escondia dentro do guarda-roupa, punha as roupas na frente, ficava embaixo da cama, saía pelo terraço, telhadinho, muro do vizinho, porque eu sabia que minha mãe tinha um timing ali. Depois de 1h30, tá tudo... Passava. Ela vinha só a bronca. O chinelo já não sabia voar mais. Ah. Entendeu? E a outra vez foi a professora, tinha uma professora chamada Júlia Padilha, dava aula de história. Aí ela falou, não sei, eu peguei um uruguaio, que era primeiro mês do cara no Brasil. Ele era filho de um jogador da seleção uruguaia, não me lembro de que ano, se chamava Santiago Pino, o pai dele e ele também. E aí tinha lá as ilhas, ele falou para mim, qual é os primeiros, primeiro 3 nomes do Brasil? Eu não sei, né? E passei com ela para ele e falei assim, ilha, puta que eu pariu, foda-se, e mais um que eu não lembro, né? Mas tudo bem. Aí a semana seguinte teve a correção das provas, né? E a professora ia chamando lá, ia dando a nota e ia chamando. Aí chamou Santiago Pino. Aí o moleque foi lá na frente. Ela já perguntou assim, quem foi que te passou isso aqui? Pô, o cara não ia meter isso. Você achou Não, que ele não ia te entregar? Não, ele não me entregou, tal, mas era carteira de 2 alunos, cacete. Putz, aí Ora, pois, como é que soube que fui eu que passei? Era carteira de 2 alunos, eu sentado do lado dele. Acabou a aula, ela mandou eu sair, eu fui para a diretoria, né? Fiquei lá, e a hora que ela saiu, onde você mora? Eu falei, eu moro aqui na Rua Aurélia, aqui perto. Vamos lá, vou falar com a tua mãe. Ela me levou em casa, cara. Puta, que você tomou Pra um falar cacete. com a minha mãe. Não tomei. A minha mãe tava lá no tanque, lavando roupa. Ela falou, vai chamar sua mãe. Eu entrei, né, bicho? E fui lá pra dentro, lá. E a mulher não vinha. Né? Aí minha mãe não saía, né, velho? Aí na terceira minha mãe falou, Oscarzinho, o que é que tá aí? Eu falei, mãe, não é nada. É uma mulher que tá pedindo esmola aí e tal. A minha mãe foi lá, abriu a janela da sala. Oi! Hoje não tem nada não, viu? Vai andar, vai. E fechou a porta, fechou a janela. Depois minha mãe falou, nossa, que mendiga bem vestida, não tinha até bolsa. Aí chegou no outro dia, 3 dias de gancho na escola, suspensão. Então assim, todo mundo do café tem as histórias. Ó, vou falar uma legal, essa é clássica. Fala. Eu adorava balão, cara. Como eu falei pra vocês, né? Eu tive uma infância muito... Você foi baloeiro? Você é baloeiro? Porra, aquela idade de balão nos caras aí, você não sabe. Ele que edita todo mundo aqui, todo Vocês mundo têm tá que ver o lascado. fone de ouvido desse cara, gente. Um estúdio desse que fatura pra cacete, o fone cheio de fita adesiva, como é que é aquela fita? É fita crepe. Fita né? crepe, fita isolante. Depois eu vou pedir o fone dele no final do podcast pra esse- mostrar. Bom, mas vamos lá. Aí eu adorava balão. Balão e papagaio. O nosso tesão era chegar à época de São João, ia pra casa de um, fazia um monte de balão, guardava, ia pra casa do outro, né? Aquela puta sujeira, que o balão subia pingando o breu, fazia aquele rastro, né? Aquela bosta. Parecia gato com caganeira. Soltando almofada, mexerica, Mexerica, pô, peão de gomo torto, careca de padre, tudo Zeppelin de 2 O que é a bocas. careca de padre? Golfier. É um tipo de balão que os caras chamam de careca de padre, que ele é meio cabeçudo. Hoje é o trufe. É. Ah, tá. Eu não sei nada de balão. porque É um lá em trufe Minas eu sortava na pequenininho. pipa. É.
É. E aí, bicho, aí que eu tava caindo no balão, eu era um moleque magrinho, sarado, né? E aí eu subi por um muro e tinha um lance de catadeira. Quem pegou na boca primeiro, o balão é meu. Pegava na boca, né? E aí eu não vi ninguém correndo atrás do balão. E o balão veio apagado, era um balão razoavelmente grande. E aí eu tô subindo, era magrinho, pela cumieira do telhado. Se vocês não sabem o que é a cumieira, onde junta duas águas do telhado, duas faces. Não tem aquela telha assim em cima? Então você anda por aquela telha para o telhado não quebrar. Ele não quebra, não. Ele não quebra. E ainda mais magrinho, não quebra. Então, aí eu fui muro, telhado, outro telhado, aí eu escutei um barulho. Falei, tem alguém do outro lado. E aí eu disparei, o balão ia cair mais ou menos no meio do telhado. Eu disparei e corri até o vértice do telhado, até o pico, e o cara chegou junto comigo do outro lado. Entendeu? Só que eu era menor que o cara. Eu subi, porque tinha essa coisa que a gente sabia entre nós. Né? Pegou, é que nem pipa. Opa, peguei, é meu. Ele é meu, acabou. E aí eu dei um pulo para pegar o balão. Vum, e pá. E aí subi, cara. E quando eu caí, eu passei pelo telhado. Passei pela cumieira, porque eu não caí na cumieira, eu caí do lado. Eu caí, para vocês entenderem, né? Eu caí aqui, ó, na ponta do ângulo do telhado. E não sei se a telha já estava rompida. Bicho, e eu desci, aquele negócio, eu senti tudo pegando assim, aí aquela batida no chão. Aí eu olhei na minha frente, tinha uma TV, preto e branco na época, passando Hebe Camargo, ela tava com Mazzaropi, ó, pra vocês verem como eu não esqueci. E aí eu olhei pra cima, aquele buraco, era um teto de tábua corrida, sabe? Chama Lambri. E tava assim, ó, e caindo aquela poeira, e eu estava assim, ó, com a mão pra cima, não tinha entendido o que aconteceu, tava tudo sangrando aqui, aí eu escutei... Tinha uma mulher aqui atrás que estava vendo a TV com um neném no colo, uma criança do outro lado e o marido. E eu caí numa mesa de centro. Vocês sabem o que é uma mesa de centro? Se usava muito no meio das salas, né? Mesa de centro era uma mesa decorativa e de vidro, entendeu? Então eu me cortei o braço no telhado e me cortei as pernas, estava de shorts, na mesa de vidro. Então quebrei o telhado, abri o teto e quebrei a mesa de vidro. E aí o pai da criança, xingando pra caralho, né? Pô, quem é esse? Pô, não sei, me pegou pelo braço, me levou, e a mãe falava assim, calma, o menino tá machucado, o menino tá sangrando, quem é que vai pagar? Imagina, ele me levou, onde é que você mora? Lógico, né? Você não falava, vou chamar o juizado, na época tinha o juizado. Nossa senhora! Né? Aí, vou chamar o juizado, aí fomos pra minha casa, malandro, ele falou que meu pai teve que pagar tudo lá, telhado, mesa. E o cacete? Puta, eu tomei um puta cacete. Além de estar todo machucado, arrebentado, teve que tomar um cacete ainda. E aí eu vou falar mais uma minha aqui antes de entrar no rádio. Eu nunca contei essas histórias, hein, em podcast. Por favor. Mas é que você perguntou se a gente é assim na vida real. Não, no rádio a gente acalma. No rádio e na TV a gente acalma. Então, eu tinha uma namoradinha, né? E aí os pais dela saíram e ela era minha vizinha. Os pais dela saíram, era a época que começou a aparecer a porra das lanchonetes, começo dos anos 70, sabe? E eu cheguei pro meu pai, o pai me dá uma grana pra pagar um hambúrguer pra Débora, né? Porra. E aí tal. Tava aparecendo um McDonald's. Eu tinha grana para 2 refri, 2 hambúrguer, meu pai me deu. E aí, morava lá na Vila Romana, ainda também na Rua Aurélia. E a menina era minha vizinha. Aí esperamos, o pai dela saiu e eu fui lá. E ela tava acabando de se arrumar, né? Ela falou, entra aí. Eu entrei, sentei no quarto dela, tinha cama, atrás da cama tinha uma janela. Era uma casa simples, um sobrado simples. E ela tá lá no banheiro, sabe? Aquela coisa de mulher se penteando e tal. E daqui a pouco a gente escuta. O pai dela voltou, cara. O pai dela voltou, a mãe voltou. O pai dele era brabo pra caramba, né? Você escutou só o barulhinho ronco do motor? O pai dela, eles eram filho de descendente de russo. Aí ela falou, ai, meu pai, e agora? A cama, chamava cama turca. É uma cama que não tem cabeceira e as laterais vão até o chão, sabe? Que nem a cama baú que tem gaveta. Eu não tinha como enfiar embaixo da cama. Não tinha, era armário de parede, não dava. Aí eu abri a janela do quarto e atrás tinha uma lajezinha, assim, que era a cobertura da saída da cozinha para o quintal. Em cima dessa laje tinha uma caixa d'água. E não era grande, uma caixa d'água de 500 litros. E era julho, época de festa junina, cara. Frio pra caralho. Nossa. Não tive dúvida. Olhei e falei, não vou pular, né? Abri a tampa da caixa d'água, entrei... Aquela tampa de amianto, aí puxei assim, e fiquei ali.
tremendo pra casa. E de sapato, hein? De sapato Frio mesmo. do caralho. Camisa de manga comprida ali, a água aqui, ó. E aquela porra da boy que ficou no meu ombro. E jogando aquela água gelada e... aquele barulho de cigarra, cara. Eu, filha da puta. E eu falava, cara, tem que... Aí alguém puxou a tampa rápido e disse... Falei, perdi o forno. Esquentou na hora, passou o frio, né? Achei que era o pai. Não, era ela, vai. Meu pai só esqueceu um documento, aí já foi. Ela falou, puta, e agora? Eu falei, agora você vai me emprestar uma toalha, eu vou embora, cara. Eu me enrolei na toalha de banho, imagina isso aqui, de sapato. Sapato novinho, meu. Tá? Primeira vez que eu tava usando, eu falei, pô, pôr esse sapato pra fazer um bonitinho, né? Se fudeu. Calça de tergal que eu usava na época. Puta, fui pra casa, Calça velho. de tergal deve ter pesado uns 100 quilos, né? Não, e minha mãe falou, o que aconteceu? Eu falei, essa molecada, filha da puta, mãe. Me jogaram um balde d'água aí. Você também contava mentira pra sua mãe, puta merda. Contava, porque senão ela ia falar pra mãe da menina. Era Puxa, amiga. você era um mentiroso do caralho. Agora já morreu todo mundo lá, eu posso contar. Sei lá se a Débora tá viva. Ela era mais velha que eu, já deve ter virado pó. Vai, sua vez. Fala um pouco de merda aí. Merda. Pronto, já falou muito, agora sou eu. Ô, Oscar, como é que você começou a se encantar pela vida artística? Porra, preciso explicar. Não, eu só fui pro palco, o resto eu já aprontava. É assim, na verdade, graças a Deus, apesar de ter tido uma infância assim bem humilde, a minha família, todo mundo era muito bem-humorado. Era muito bem-humorado. Todo mundo já puxava pro lado do humor. É, meu pai brincava, minha mãe estava, apesar das dificuldades, estava sempre sorrindo. Ah, né? isso é verdade. Meu pai também... E eu cresci assistindo os filmes na época, que eram os filmes mudos, que faziam as comédias. Charlie Chaplin. Era Charlie Chaplin, Gordo e o Magro, enfim. Tinha uma série chamada... Grande Otelo era dessa época, não, né? Sim. Era, né? Grande Otelo é do começo dos 40. Tinha uma série chamada Que era Comedy bom pra caralho. Capers. Comedy Capers. E era um sucesso. Meu pai me acordava, que sabia que eu adorava. E depois, mais adiante, eu tinha os primos também que gostavam de piada e começaram a emprestar uns discos pra gente ouvir, cara. Eu cresci ouvindo os discos do Juca Chaves, do Zé de Vasconcelos, que eu acho que foi um puta do injustiçado mesmo. Os caras acham que inventaram o stand-up comedy hoje. O Zé Vasconcelos foi um dos primeiros, né? Então, meu, sabe? Era muito bom. Tinha 3 discos dele que eu furei de tanto ouvir. Juca Chaves, Golias, Murilo Amorim Correia, Chico Anísio. Pô, esse negócio de você falar, ó, levantou uma bola boa. A galera que fala que trouxe stand-up pro Brasil. Não, o Barnabé já fazia isso há muitos anos. Sabe? O próprio o Vasconcelos. E eu acho um conceito errado, porque Você assim... falou tudo agora. Então, você vai para os Estados Unidos, se você pegar os grandes comediantes antigos que faziam stand-up comedy, o que é o stand-up comedy? É comédia em pé. E não tem regulamento. Aí chega aqui no Brasil, agora caiu esse negócio por água abaixo. Mas ia fazer show no lugar, não, mas tem que ser coisas, você falando do cotidiano. Tá? Meu, Chico Anísio tem uma frase que para mim é a definição do humor. Tem 2 tipos de humor. Humor sem graça e humor engraçado, cara. O pessoal paga pra ver um show de humor, Cada risada, pô. Você prefere pegar um palhaço no microfone? Eu não sou muito engraçado, mas você prefere pegar um cara com umas histórias muito loucas, que vai lá, brinca com você, brincadeira sadia, legal, e pá, e apronta os negócios no palco, se fode no palco, ou o cara ficar sentado bonitinho, uma vez, sabe? Porque lá no bairro onde eu moro, porque pegar ônibus, gordo pegar ônibus é difícil, né? Mas eu sou magro demais, também não é. Então, assim, eu acho legal. Mas o que eu acho é o seguinte, não tem que ter regra. O humor não tem que ter regra. Não entendeu? pode ter, né? Não pode Eles ter estão tentando regra. pôr regra, né? E o humor é assim, para qualquer artista, é uma coisa que eu sempre digo, ser artista é dividir com o próximo o que há de melhor em você mesmo, tá? Então, para qualquer artista, a moeda, de fato, é o reconhecimento. Como é que vem o reconhecimento? Ele vem com riso, ele vem com aplauso, ele vem com abraço, ele vem com fotografia depois do show. Então, cara, quando você poda o artista, não, isso eu não quero, aquilo eu não quero, você tá pegando as vertentes, sabe? É como você chegar num lugar que sai um monte de líquidos preciosos, aí você vai lá e fecha uma torneira, aí você vai lá e fecha outra. Aí você fala, vai ter que sair tudo dessa. Não sai. Não sai. Eu uma vez dei uma entrevista, eu dei um exemplo que eu gosto de usar. Aí você vai fazer um programa de TV, os caras querem encomendar como você tem que ser. Então você imagina assim, você pegar os grandes gênios da arte plástica, meu pai era pintor, eu aprendi um pouquinho disso. Da idade contemporânea, você pegar Da Vinci, Michelangelo, Renoir, Rembrandt, Salvador Dalí,
Aí você chega... Eles mostravam a obra, já estava pronta. Ninguém encomendou aquilo. O Van Gogh, que morreu, depois que morreu, acharam um monte de obras no porão dele. Né? Que uma parte, aliás, tinha sido roubada pelo Hitler. Mas, e aí, Van Gogh, as obras do Van Gogh ganharam valor depois que ele morreu. Agora, assim, você acha que aquele monte de obra é porque alguém encomendou? Não. A inspiração é uma coisa que, dentro do... Tem que ser natural, né? Dentro do que eu penso, da minha forma de entender a vida e a espiritualidade, cara, tem coisa que você vê para fazer aquilo lá e você... Às vezes você intui uma coisa, você se inspira. Às vezes não é nem bem você. Porque se você sair dali para atender um telefone, dali a pouco você volta ali para fazer o negócio, você não vai acabar de escrever a mesma coisa. Não. Você não vai conseguir dar sequência, sabe? Não. Então pode ser que a gente seja veículo, mas a gente sendo veículo, a gente sendo inspiração, a gente sendo impulso, nada disso pode ser cortado, entendeu? Podado. Eu acho também. Então... A mesma coisa na música, a mesma coisa. Eu acho que o grande pecado é isso aí. Então, por exemplo, o caso quando começou o stand-up comedy, dava a possibilidade de um monte de nego ser versátil, só ele diante de um microfone, sem roupa, sem nada. Sem mas ninguém estrutura queria. Nenhuma, né? Então, ninguém queria. Agora, hoje não. Os caras já falam, o stand-up comedy. Eu não gosto de falar stand-up comedy. Eu gosto de falar, eu vou fazer, que nem eu fiz a semana passada, um show lá em Mogi Guaçu para uma empresa, 57 anos. E fui lá e falei, gente, não é um stand-up comedy, nós vamos fazer aqui uma grande brincadeira. Eu tô aqui para... Nós todos vamos ser um só, nós vamos se divertir, se alguém quiser falar, eu dou um microfone. Nós estamos aqui para rir junto. E pronto, e vai. E aí é isso, sabe? Eu acho que o artista é isso. A moeda do artista, voltando ali no começo, o cara pode ser dançarino, o cara pode ser cantor, o cara pode ser humorista, ator, atriz. Mas, cara, é que nem o escritor de um livro. Entendeu? A recompensa é o cara ouvir falar do livro. É o cara saber que ele está vendendo ali. É reconhecimento. Então, ninguém vai chegar para um cara do livro e falar, não, peraí, a editora nunca vai... Não, peraí, tira essas 2, 3 páginas, tá? Eu não gostei, porque você abordou o negócio de política, eu não quero. Não tem isso. Por que tem que ter no humor? E olha, o humor, eu acho que é a mais sagrada e a mais difícil das artes. Sabe por quê? Por quê? Você vai assistir, por exemplo, Ana Botafogo, bailarina. Cara, toca Danúbio Azul, Valsa do Cisne, Dança das Horas. Você vai assistir ela 50 vezes. Você vai ver o Frank Sinatra, já morreu. Pô, meu filho tem 16 anos e ama o Frank Sinatra, ama o Queen, ama o The Who, enfim, né? O Aerosmith. De música boa, hein? Então, mas o que eu estou falando, a música, ela transcende o número de execuções, ela transcende o tempo. A piada é uma vez. Você já pensou nisso? Eu não posso contar 2 vezes para você a piada. Se você for no show, você já conhece, você vai com um amigo... Você está indo por elegância, por cortesia. Você vai rir de algumas coisas que marcaram ali, mas não vai ter o mesmo impacto. Então, cara, eu acho que o humorista ele tem que ter mais vazão. Sabe? Que nem aconteceu agora com o Léo Lins. Estão querendo prender o cara. É uma puta sacanagem, né? É que nem falou o Maurício Meirelles. Porra, então vamos largar o Moro. Vamos pro PCC, o Comando Vermelho, que ali tá tudo liberado, tá tudo normal. Tá tudo certo. Né? Então, assim, eu acho que... Inversão de valores, né? O humor tem muito da vida. Tem muito do que... É uma doação, entendeu? Porque depois do show, vai uma senhora ali, te abraça, eu precisava tanto rir, sabe? Vai uma pessoa que estava triste, cara, você salvou minha noite, ou eu não sabia, vou vir sempre. Tem esse lado sagrado da parada, entendeu, cara? Que não é uma coisa que você vai pagar o que você quiser para a pessoa ter uma hora, 2 horas de noite melhor. Não vai, é uma doação tua. Verdade. E eu sempre digo, a grana, ela é uma consequência, mas a moeda mesmo é o reconhecimento. Com certeza. Sabe, vocês estão tendo puta trampo para fazer isso aqui. Não é legal quando o cara chega, pô, Mosquito, da hora lá, o podcast que você fez lá. Pô, é do caralho. Cara, não é legal? É o que eu gosto de ouvir, porque às vezes os caras falam mal também, que você é uma bosta, sabe? Mas também eu sei mas que eu assistiu, sei. Né? Mas assistiu pra falar mal. É que nem livro, então. O livro, aí tem cara que fala, esse livro eu não gostei, achei uma bosta, o filme é melhor. Não sei. Mas e aí, leu, né? Leu. Então, tá tudo certo. A formação de opinião é importante, entendeu? Eu não me importo que eu conto uma piada, o cara acha uma bosta. Você sempre vai achar... Mas você tem que ter o seu termômetro também, você tem que ter seu bom senso, né? De saber, errei aqui e tal, não sei o quê, porque nem no público você não pode se basear 100%. Não, porque às vezes o público vem, ele tá cansado, ele pegou chuva, ele pegou trânsito. Você não vai ter a mesma reação. Eu fui no show do Felipe Xavier, meu nome é Sandra, né? Da Jovem Pan, muito bom show. Pena que terminou a temporada, mas o próximo dele eu recomendo desde já. Eu não vi esse show, é bom?
Foi muito bom porque, porra, monólogo, é difícil manter o monólogo, cara. Então, é isso que eu ia falar. Monólogo é Tá? complicado. Monólogo e sem nenhum palavrão, com as pausas corretas, tudo perfeito, o público de um nível legal. Eu que estava falando para ele assim, que ele está aprendendo agora, ele queria uns toques e tal, né? Que ele vai viajar com o espetáculo. Falei para ele não se impressionar com a bilheteria. Não se impressiona, cara. Eu pergunto para você, além disso, você tem alguma outra profissão Eu como tenho um músico, monte, alguma coisa? eu sou empresário, eu tenho uma sociedade com o Casa Grande que é de assessoria, Tá. Então, você é radialista também. Então, Entendeu? mas você lida com alguma coisa assim? Você é empresário, você leva o quê? O nego para cantar? Não, eu vendo show. Então, vai. Então tá dentro do que eu ia perguntar. Aí você pergunta para um artista, qualquer segmento de artista. Tá. Você fala o que que te dá mais prazer? O que te realiza? Um terço de casa barulhento pra caralho, que vai aplaudir, que vai, não sei, que vai arrebentar, vai pôr você nas nuvens, ou uma casa cheia com gente fora que aplaude por educação? Eu prefiro a primeira opção. Então... Faz sabe? barulho, que te anima, que aquilo ali te traz uma energia que não tem Então, igual, não. isso aí ratifica o que eu estou te falando. Que a moeda é o reconhecimento. É isso que nos paga. Porque o pagamento não é no bolso, gente. O pagamento é na alma. O pagamento o que você sai do coração tem que voltar para o coração, tem que te marcar. E aí, você fazendo isso, não tem outra. Esse público que foi um terço da casa vai falar para um monte de gente. Semana que vem você tem meia, outra semana você tem 3/4, na quarta semana tem gente na rua. Esse público que curte é o público que vai divulgar. E que você tem que respeitar, que aí entra outra página. O respeito. Um monte de artista fica famoso, não. Eu respondo tudo às minhas redes. Por que artista fica tão chato quando fica famoso? Ele luta tanto pra chegar ali, a hora que chega a ficar Então, famoso... E hoje foi um caso, né? Eu cheguei lá e eu tive que... Aí a menina falou, como é que você sabia que você é o Pardini? Eu falei, eu gravei já o áudio. Pergunta o que você quiser, Belmbei. Aí já pronto, né? Então, mas a maioria não faz isso. Entendeu? Não faz. Você vai me contar um pouco do começo do rádio. Qual a primeira... Quando você era entrou... de válvula, né? O Marconi... Mas me conta depois do intervalo. Depois Tá bom. coicinho de porco. Bem-vindo a Med Senior, o plano de saúde exclusivo para quem tem 49 anos ou mais. Somos diferentes dos outros planos, porque não estamos preocupados apenas com os atendimentos tradicionais de saúde. Entendemos que a prevenção é a chave para uma vida saudável. Por isso, desenvolvemos o programa de medicina preventiva, que conta com atendimento personalizado, acompanhamento integral, além de oficinas de saúde para proporcionar mais qualidade de vida aos nossos beneficiários. Estamos presentes em 6 estados e no Distrito Federal, com estruturas próprias, modernas e acolhedoras, proporcionando atendimento humanizado, além de uma rede credenciada com serviços médicos de alto padrão. Med Senior. O nosso propósito é oferecer o que há de melhor para bem envelhecer. Você que tem mais de 40 anos, já conhece a Med Senior? A Med Senior é um plano de saúde pensado especialmente para quem busca qualidade, cuidado e atenção. Com uma ampla rede de médicos, laboratórios e hospitais, você tem atendimento humanizado, consultas rápidas e aquele cuidado que você merece. Med Senior,
cuidando de quem cuida da vida. É o seguinte, voltamos do intervalo e eu estou aqui com o Oscar Pardini, um dos maiores artistas desse Brasil, que eu estou tendo a honra, radialista. E você sabe que eu entrei no rádio por acaso, né? Porque eu não sabia, chegou a pandemia e eu não tinha nada pra fazer. Um amigo meu, por que você não cria um programa de rádio? Você fala merda pra caramba? Aí eu criei um programa de rádio que eu mando pra várias rádios do Brasil. Que bom. E comecei a entrar na questão de venda. Foi daí que eu virei empresário. Entendeu? E o rádio tem essa coisa da paixão, né? Tem. Quando você entra no rádio, parece que te cria um negócio que você A primeira não quer vez que eu entrei sair. no rádio deu choque, né? E era apertado, gente. Me queimei nas válvulas. Mas ele perguntou como é que foi o começo no rádio. Começo no rádio, agora voltando ali para não perder a pergunta do mosquito. Que é uma pergunta boa. Então, é legal, porque eu comecei dando trote, na verdade. Você fazia trote? A Hebe dando trote nos artistas. Naquela época, estou falando no começo dos anos 80 aí, não tinha ninguém fazendo imitação, não tinha. Foi bem depois que um pouco depois apareceu o Serginho Leite, meu ídolo, amigo grande, saudoso, bom demais, cantava muito, tocava pra caramba e era um cara inteligente, engraçado, acima da média. Mas na época que eu comecei, foi o seguinte, eu fui procurar um trampo, eu fui gravar uma Isso fita. já fazia arte? Não, era já? moleque, sim. Moleque. Eu fui no Balanceiro, um programa que o Faustão apresentava Sim. na extinta Rádio Excelsior, e tinha o Nelson Tata Alexandre e Carlos Roberto Escova, dois amigos, o Faustão, que era o apresentador, depois trabalhei com ele, o Dari Batista fazia, depois trabalhei um pouco com ele, mas eu fui fazer um teste lá. E aí, cara, não deu certo. Aí o Odair Batista mandou um bilhete lá pro César Fofá, Rádio Manchete. A Rádio Manchete tava estourando ali, ela era no Alta Consolação. E eu fui lá, e o Fofá me deu uma oportunidade lá, mas não sei, cara, ele queria que eu, além de desanunciar as músicas em inglês, ter uma levada legal, ele queria que eu brincasse mais, mas, eu tava meio roda presa ainda. Não deu certo. A hora que o operador abria, falou, a hora que eu puxar essa alavanquinha que der a luz vermelha, você tá falando para a cidade inteira. Vai, a rádio era primeiro lugar, né? Me põe na hora do almoço. Mas eu fiquei um tempo. Já te jogou no fogo, já? No fogo. Eu fiquei um tempo lá. Mas eu gostava de humor, assim, mais alternativo, de chegar lá e poder falar um monte de coisa. E aí eu fui tentando o show de rádio, que era um programa que vinha depois da rodada esportiva, que tinha o Estevão Burru San Gerardo. Eu convido você a procurar a história desse cara na Wikipédia, no Google, ou procurar algumas passagens no YouTube do programa Show de Rádio. Esse programa fez sucesso devastador. Começou na PAN, depois foi para Bandeirantes, e tinha os personagens, tinha os torcedores e tal. E várias vezes eu fiz teste para entrar e não entrava. Por quê? A gente comete um erro quando a gente quer um programa de TV ou de rádio, e que tem muita coisa de imitação, a gente quer mostrar que a gente consegue fazer. Aí você vai lá e imita a mesma coisa que os caras já têm. E aí o San Gerardo fala, bicho, tá legal, tá muito bom, mas, pô, eu já tenho tudo isso aí. Aí o que acontece? Chegou uma época que o Ciro Jatene, que era o melhor, assim, disparado de imitação lá. Ele ia sair, ele ia fazer, gravar para publicidade, você não queria mais. E aí o San já abriu uma peneira, entendeu? Abriu uma seleção lá pra gente. Aí eu conheci, tinha a Ângela, que eu estava começando a estudar jornalismo, tinha a Ângela, que estudava comigo, que era vizinha na época do Rafael Moreno. Rafael Moreno foi um grande apresentador da TV, do jornalismo da Bandeirantes, e eu devo o meu primeiro passo a ele. Sou grato a ele sempre. E aí ele me contou, olha, o Ciro Jatene está saindo, tal. Eu falei, puta, já fiz 2 testes lá, meus caras não vão me aprovar. Ele falou, não, mas o Ciro está saindo e eles vão exatamente precisar de coisas que ele fazia. Aí o Rafael conseguiu com o San Gerardo para deixar eu gravar um teste. Tinha outros que gravaram também. Eu gravei o teste e aí o saudoso operador Gerson Ferreira fez o segundo passo, porque ele fez o San Gerardo ouvir, entendeu? Um dia, o San Gerardo, um domingo antes de começar o show de rádio, o Gerson pegou, pois ele falou, o San já ouve o moleque, ele é bom. Aí o San Gerardo ouviu. Foi muito legal isso. Eu cheguei da faculdade, meu pai estava fumando, era 3 horas da manhã, fumando e tomando café na sala, né?
E eu falei, pô, aconteceu alguma coisa, né? Seu E pai acordado. eu era da noite, assim, né, cara? Era boêmio. E eu saía da faculdade, eu ia para um barzinho, ficava com os amigos tocando samba. Aí cheguei em casa, meu pai falou, eu falei, pai, o que foi? Ele falou, queria te contar que o San Girardi ligou aí, que você foi aprovado e começa domingo. Porra, bicho, o San Girardi, não sei, não tem ninguém hoje no rádio que signifique o que era o cara lá. Entendeu? Não sei quem, se você tem um ídolo na TV, no cinema, era o cara Era no o humor cara do rádio. de rádio. É, cara, entendeu? Fazia show pra caramba tudo. Aí nem dormi, evidente, né? Aí no Nem seu pai, né? Porque tava acordado. Não. Aí domingo eu fui lá pra casa do San Girardi, ele morava Rua Doutor Costa Júnior, eu já morava nas Perdizes. Fui lá pra casa dele, fui com ele pra Bandeirantes e foi muito engraçado. Ele tinha um MP Laffer. O que é isso? Era um carrinho imitando carro. o MG inglês, só que era feito pela... A carroceria é feita pela Laffer, que fazia móveis. E o motor Sei. era um motor 1600 da Volkswagen. É um motor de Fusca. Era um motor de Fusca. E aí ele fez a compra e falou, bicho, nós vamos até a casa do meu filho no Morumbi levar essas compras aqui, você vai me ajudar. E daí lá nós vamos para a rádio. E o filho dele é o Dr. Carlos Alberto Pastore, que hoje está entre os 5 maiores cardiologistas do Brasil. Ah, E naquela época estava a Giovana, que hoje já tem até neto, era pequenininha. E aí a gente foi, eu subi com o saco de laranja, tal, as coisas. Aí entramos lá na casa, eu estava tudo largado. E aí eu falou pro filho, falou, Carlos, como é que ele chamava o cara? Porra, é Pelico. Falava, Pelico, esse daqui é o novo Ciro Jatene. Porque no caminho para casa do cara, ele foi fazendo eu fazer as coisas, entendeu? E chegou lá e já falou, eu sou o novo Ciro Jatene. Aí eu falei, não, você já não força, também ele não. já né? já foi te praticando ali Eu dentro falei, do carro. não. Ele falou, você é melhor do que ele porque você escreve, porra. Aí começou a contar que eu fiz um comercial do Martinho da Vila, falando da Tramontina. Na época fazia o Juca Chaves, Ibrahim Suede, eram os caras do top né? E aí, cara, eu fiquei no show de rádio um tempão. Você Foi já fazia assim. imitação nessa época? Então, imitação. Já com imitação. Só que antes disso eu trabalhava na noite em São Paulo já. Eu fazia barzinho. Não tinha... Na época, começo dos anos 80, você só tinha os crooners à noite, que eram os Sei. músicos. Sim. Cara com violão, cara com piano. Os cantores e tal. E aí tinha um amigo meu que tinha uma banda, chamada Pedestal, depois virou Arco-Íris. Ele falou, você não quer ir no Snug Bar comigo lá? A gente dá uma paradinha, você entra, dá sua cancha, depois a gente retoma. E eu fui, foi um arrombo para aquilo, para o público e para o dono da casa, porque não existia. Eu fazia paródia, eu cantava, eu só não sapateava, o resto eu fazia tudo, brincava com a plateia, imitava, contava piada, fazia som com a boca. E aí o cara falou, não, depois do show lá, o Luiz Eduardo, que hoje é um puta músico, Edu Quintana, chegou para mim e falou, meu, tem uma notícia para você, e o cara falou que ele quer você todo sábado aqui. Primeiro eu vibrei, mas depois Depois você penou. Não, porque o público era o mesmo, né? Então, você tinha que fazer uma coisa nova todo sábado. Você tinha que ficar reinventando. Então, mas aí eu fui dali do Snug, eu fui pro Morena Bar, do Morena Bar eu fui pro Bora Bora, que na época não era só pizzaria, tinha um barzinho lá em Moema, tal. Fui no Marcelo lembra. um bar chamado Barbadinhos, que era no Brooklyn, era um bar de blues. E aí o cara chegou assim, falou, mas era um público, né, meu? Ele falou, o que você vai fazer aqui? Era assim, você entrava, tinha as mesas e cadeira de um lado, mesa e cadeira do outro. Aí assim, lá na frente tinha a banda, que tinha até o Luiz, que foi do Placa Luminosa, que era o sax, né? E tocava teclado também. E aí eu falei, deixa comigo. Aí eu fui pra lá, fui de táxi, não tinha carro. E aí, eu não tava nem preocupado com o que eu ia ganhar, tesão de fazer, né? Fui com um sobretudo do meu pai, um casacão até embaixo, chapéu. A hora que a banda parou, eu entrei lá atrás de bêbado. O que tá acontecendo aí? Eu ia pra cima das mesas, tal, os caras me empurrando. Aí os caras iam empurrando, sabe? Aí cheguei lá no palco. Aí, derrubei o negócio, mas já tava... Já foi meio planejado. Eu já tinha falado pra ele, né? Tira o negócio, tira o teclado, porque eu vou esbarrar, e deixou o pedestal sem o microfone, deixou um só. E eu caía e tal, aí peguei, os caras começaram aquela puta vaia, né? Força! E aí comecei, calma, gente. Aí eu comecei a levar, brincar, o pessoal viu que era uma parada, foi um puta sucesso, né? Você deu uma quebrada no gelo. Né? Então, e aí, depois eu fiquei um tempo nessa casa, e aí na Alameda Jaú, não sei se o Marcelo, próximo entrevistado, conhece, mas tinha uma casa, era um clube privê.
Chamava-se... Ah, ele conhece. Chamava-se... Conhece a zona. É bom, porque às vezes os caras falam, não, você está inventando história, tá? Tem testemunha aí. Conheço a boate. Era um clube, era assim, embaixo tinha o bar e tinha um ambiente. Legal. No meio tinha um ambiente dançando e em cima teve um ambiente mais soft. Eram 3 ambientes de show, né? E aí eu fui para lá e o diretor era o Edson Zanfolin, que era filho do Luiz Zanfolin da TV Cultura, que fazia esporte naquela época. E aí ele falou, é assim, você segura a onda. Aí eu falei, vamos tentar, né? Puta, aí eu chegava cedo, porque eu não tinha carro, e 10 horas da noite os caras me escondiam, porque tinha um juizado de menores que passava, eu não podia estar lá naquela casa. Para vocês entenderem, era como se fosse um barzinho de 3 ambientes, só que era para sócio. Então era sempre o mesmo público na terça-feira, e era tudo gente grana, porque virava até de manhã ali, né? Gente que podia acordar tarde, eu nem trabalhava, enfim... De peão só tinha eu era pior que o manobrista lá dos caras. Tava sem nenhum puto no bolso. E aí dava 10 horas, como é que eles sabiam que era 10 horas? Porque é mais ou menos o horário do juizado passar. Antes passava o Jacaré, o Marcelo deve ter conhecido, era um cara do Exército de Salvação. O cara usava um cap, vocês podem procurar no Google. O Adriano conhece lá. Exército de Salvação, passava recolhendo donativo. E sempre, tipo, um tempinho depois, batia o juizado. Então o cara falou, vai passar o Jacaré, a gente vai te esconder, você fica lá, fica no escritório e tal, depois que passar o juizado, você vai descer. Aí, primeiro dia que eu vou fazer a brincadeira, intervalo de quem? Puta, Toquinho, cara. Show do Toquinho. Show do Toquinho. Intervalo, fui lá e fiz. Aí na outra semana, eu não lembro, terceira semana, Djavan. Pô, só cara ruim, então, só cara ruim. Aí, é legal que você perguntar pros caras hoje, os caras não sabem nem quem eu sou, né? Não. Mesmo com toda a história, não sabe nem quem eu sou. Aí, puta, era a banda American Graffiti, que era da novela, as novelas. Tinha o violin... Aí tinha uma atração cult também, violinista da Hungria. Mas assim, todo o intervalo eu tinha que fazer ali meus 10, 15, 20 minutos e não podia repetir as coisas. E eu, às vezes não tinha tempo de fazer, eu trabalhava de dia, estudava à noite. Eu chegava cedo lá, eu ia lá pro escritório do cara, abria os jornais ali, naquela época tinha um monte de jornal. Tava rolando. Pra ver o que tava rolando e escrevia ali, eu tinha que decorar, cara. E às vezes eu ia até com colinha ali, fazia que eu tava tossindo, olhava a cola e voltava. Então assim, cara, quando eu cheguei no palco, quando eu cheguei no rádio... Você já tava pronto. Eu não tinha vergonha de nada, não tinha medo de microfone. Você tava pronto. A hora que eu tive a primeira oportunidade, eu era até, posso dizer, mais solto que os caras. Porque já tava pronto. Não, então, e quando eu comecei a fazer, depois fomos pra PAN, começamos a fazer show, puta, eu nadava de braçada, porque tinha as duas experiências. Eu tive um cara em Santos, que foi empresário de muita gente famosa. É que nem o Ronaldo, sabe o Ronaldo? Sei. Do Corinthians? Então, pegou a Daniela Sicarelli, pegou a Milene Domingos, pegou, não sei, pegou o travesti, acabou no Corinthians. Acabou no Corinthians. Né? Foi a mesma coisa, Foi cara. caindo assim. Pô, fiz todos esses shows aí, o que acontece? Caiu no Cabral Júnior. Não, eu tô brincando porque assim, o Cabral Júnior foi empresário apenas do Golias, do Costinha, do Jô Soares, do Chico Anísio. Caramba! Do Juca Chaves, os maiores comediantes da época, só que ele perdeu tudo em jogo. E ele era o cara da noite das grandes orquestras dos bailes dançantes. Silvio Mazuca, Osmar Milani, Orquestra Tabajara, enfim. Pô, Tabajara também. Então, cara, e aí eu fui fazer show para um público muito mais adulto. Eu era moleque, era jantares dançantes, não tinha ninguém menor que 45, 50 anos lá. E eu fazia o intervalo da banda, da orquestra, e aí ele pegava, o Cabral me levava para outro lugar que estava tendo, me levava para outro, e foi assim. Então, quando eu comecei a fazer show, que já tinha experiência de rádio, de teatro, quer dizer, quando eu fui para a TV, melhor falando, cara, para mim primeiro foi uma puta realização, mas não tive dificuldades maiores, entendeu? Porque você já estava preparado lá do começo. Tava, cara, com público, tudo. A primeira vez só que eu fiz a praça foi... tanto para mim quanto para o Zé Américo. Foi tão amedrontador. Isso já existiu o Café com Bobagem? Não? Já estava começando o café. Estava começando 1989, o café. Primeiro ano do café. Foi tão hora, né? consagrador quanto amedrontador. Por quê? A gente foi fazer a praça e a gente estava lá na plateia. O elenco ficava na plateia. E cada um ia lá e passava o seu texto com o Carlos Alberto. O elenco todo estava vendo aqui. Só tinha eu e o Zé Américo de novato. A gente fez um quadro que era sucedido e sucessor. Eu era o Sarney e o Zé Américo era o Jânio Quadros na época.
Um era candidato à presidência da República, outro era candidato à reeleição, né? Enfim. E aí fizemos, cara, e na plateia tinha Lilico, Golias, Costinha. Só os negros foda. O Murilo Amorim Correia, Rony Vasconcelos. Cócegas. Vasconcelos tava também? Não, Zé de Vasconcelos não. Maria Tereza. Porra. Meu, só tinha rojão. Só os canhão, mano. Né? Como é que é o nome dele que fazia a velha surda? Não lembro agora. Fugiu o nome, eu sei qual. Fugiu o Viana, que fazia A velha surda. Como é que ela chamava, Fred? Você lembra? Não lembro. Bom, enfim, tinha o Geraldo Alves. Cara, assim, era só gigante. A gente era uma formiguinha, né? Aí, Passar por essa turma? os caras aplaudiram pra caramba o número. Meu, a gente, aquilo deu vontade de chorar, né? Arrepiou, né? Tá louco. E o Carlos Golias Alberto assistindo. levantou do banco pra aplaudir. Os caras tudo levantaram. E então foi, ó, até arrepio, porque só quem vive determinadas emoções pode reviver, né? Que é uma emoção muito grande, né? Pô. Então, aí foi assim, cara. E aí a gente foi indo, aí não... Graças a Deus a gente não parou mais, né? Sempre fazendo com muita humildade. E essa coisa da imitação você já trouxe antes pra entrar no rádio, já vinha com ela. Você se inspirou em quem nessa parte? Na época que eu fazia... Ou foi pra poder ver se encher linguiça mesmo lá na Não, nas na época coisas que eu você fazia o colégio, Ah. eu comecei com uma história de escrever a época do mimeógrafo, né? Eu fazia um jornalzinho da classe. Eu pegava, o cara tomou 0, o outro tomou suspensão, o cara chegou, esse- coçou a bunda e ficou cheirando a classe de bola. E eu punha tudo no jornalzinho. Aí as outras classes chegaram e falaram, faz o jornal da nossa classe também. Os caras passavam os podres dos caras e eu rodava no mimeógrafo. Foi indo e comecei a fazer o jornalzinho virou o Jornal do Noturno lá, que tinha um nome que eu não lembro. E aí eu achei que era pouco. Aí os caras queriam que eu... mas eu escrevia as coisas engraçadas. E aí eu ouvia o show de rádio, assistia os programas de TV, o caramba. E aí eu falei, tem que começar a fazer outra coisa com a boca, né? E comecei a fazer as imitações. Foi assim, quando eu cheguei para fazer os testes de rádio, quando eu fui lá para a noite, eu já tinha... Eu estava começando já a virar palhaço desde o fim do ginásio, o começo do colégio. É mesmo? Sim. Qual a primeira? A pergunta clichê que todo mundo te pergunta. Quem foi o primeiro que você imitou? Cara, é difícil lembrar, mas eu lembro que o Juca Chaves, o Silvio veio depois, mas o Juca Chaves era um sucesso na época. O Martinho da Vila também, né? É isso aí. Não mudou nada até hoje. Valeu. Aí, valeu. Martinho da Vila. O Juca Chaves, como é que era? Deixa eu lembrar aqui. Pela praia passear, lá se vai doce Julieta. Se de repente sobe o mar, vai molhar-lhe o joelho. Aí o cara gritava, ô Juca, mas não rimou. Não rimou porque a maré estava baixa. Então, cara, eu fui fazendo. Tem vozes que para mim são inatingíveis, não consigo fazer. Né? Mas assim, toda a carreira... Qual voz você acha que é mais inatingível, assim? Cara, não sei. Pedro Bial é difícil. A voz, ela tem que ter um diferencial, ela tem que ter uma característica. Se a pessoa tem uma voz muito comum, eu posso achar que eu estou fazendo, mas na verdade não, porque o som que eu ouço, o som que você ouve da sua voz não é o teu som. Você trabalha com microfone, você sabe disso. Porque aqui você tem a vibração acústica da caixa craniana. Sim. Da boca para fora, não tem nada. Não tem nada. Então, mesmo quando a gente acha que está fazendo uma voz bem, a gente tem que gravar, escutar o cara, gravar, escutar. Nunca é 100%, mas chega em 90%. Eu sou humilde de dizer. Tem cara que fala, não, porque as minhas imitações são perfeitas. Não tem. O Ciro Jatene, acho que dava 95%. Ele era fodido mesmo, né? Mas, assim, a que mais me marcou pela empatia com o público, porque, cara, o cara era querido demais e eu entrava a fazer... Não precisava piada. Então, quando fazia o Silvio Santos, que abria a cortina e falava, boa noite, bem-vindos todos, como é que vão? O cara já começava a aplaudir. Entendeu? Qualquer coisa que eu falava era no ângulo, era bola no ângulo. Então, assim, era muito gostoso de fazer, porque eu ia lá para a plateia, eu falava, olha, fica de pé você, fica de pé. E tinha umas mulheres com cabelão loiro. Sim. Você é o quê da Hebe? Aí a mulher, não sou nada. Não é nada, você é o que pode falar. Então, não só falei para vocês, é a Hebe, é a própria Hebe. A Hebe e falava, e brincava, pegava os... Aí depois da gente, vários humoristas começaram a lançar a mão desse expediente de brincar que os caras têm sósia na plateia. Mas o Silvio era uma coisa assim que as pessoas... Tinha gente que falava, quem que eu vou chamar? Tinha gente que levantava o dedinho, que queria, sabe, interagir.
Era uma coisa louca, cara. Era uma coisa louca. O Silvio é tipo um Midas, um Marra. Não, é uma negócio, entidade, né? É uma entidade. Ele e o Roberto Carlos, cara, porque Tem... quantos eventos eu fiz de convenção, congresso, show de empresa. O Roberto também se imita? Imitava um pouco. Obrigado, bicho. Mas agora eu com uma certa idade, né, cara? 82 anos. Eu tô abrindo uma empresa de ambulância, né, bicho? É mesmo? Você tá porque abrindo? São tantas remoções, bicho. Né? E aí o Silvio, cara, eu fui fazer... várias vezes fizemos isso. Os caras punham... gente, tá, convenção de vendas, vendedores, estamos com uma mensagem importante para vocês do maior vendedor do Brasil. Ouça o que ele vai falar. Puta, aí entrava, né? Os caras punham o Silvio no telão e eu ficava... Bem, eu quero agradecer vocês do grupo LPC, tá ouvindo? Eu estive jantando com... Aí falava o nome dos diretores e tal, e fiquei sabendo que vocês conquistaram o certificado ISO 9001 este ano. Então, vocês que são os vendedores, que são as engrenagens que movem esta empresa, tá ouvindo? Eu quero parabenizar vocês, porque vocês são a alma da empresa, porque eu também sou vendedor. E eu faço sucesso na TV, vocês fazem sucesso no mercado. E tal, não sei o que lá, acaba... E muito obrigado e parabéns a todos. Cara, é o Silvio que vai... Aí quando chegava na hora do show, o contratante falava, tem um detalhe, gente, ele quis vir ver para ver vocês, ele quis vir pessoalmente para ver vocês. Aí entrava você... Não, aí eu falava, bom, mas eu posso entrar mesmo? O cara tá lá no palco, né? Pode, daquele, aí a hora que entrava, que os caras viam que não era. Queriam te matar, né? E eu fiz algumas locuções para eventos assim mesmo, ficou Silvio pelo Silvio. Você tem uma característica que você fala o Silvio normal, não fala ele forçando, é normal, como se fosse ele mesmo, entendeu? Não faço ele caricato. Não é caricato. Mas mesmo assim, quando o SBT transmitiu a Copa do Brasil, só aconteceu uma vez isso. O Silvio era uma época que ele estava, foi nos anos 80 também, final dos anos 80, tá com uma história de calo nas cordas vocais. Não sei se vocês vão lembrar. Ele ia falar, ele falava, bem, mas agora eu quero dizer para vocês, a voz falhava. E ele queria cantar os jingles da Copa do Brasil, porque no programa dele, ele anunciava, depois do programa Silvio Santos, você vai assistir América Mineiro e Atlético Paranaense, né? Pela Copa do Brasil, maestro, a música maestro. Então, ele não podia cantar. Aí ele falou com o Luciano Calegari, que era o diretor da época, o Luciano me chamou e falou... Nossa, o Calegari é dessa época. Você consegue cantar os hinos? É só, sabe, dali Flamengo, leu, leu lá, dali Flamengo, dali... O grande campeão, ô, leleu, 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 Flamengo. Era assim. Aí, era isso. Aí eu falei, não, eu acho que eu consigo. Acertamos um cachê e eu fui gravar no extinto estúdio da Rádio LC de Rádio, que... Tinha estúdio em todo o Brasil, tinha o João Plinta, que era o cabeçudo do negócio. E mesmo assim, você falou que eu faço o Silvio Sério, mas a primeira música que eu cantei, que eu chegava no final e falava, é o grande campeão, oi! Aí ele fala, não faz oi. Não faz vibrato também, porque o Silvio assim, ele para, o grande campeão. Então, tinha que fazer isso. Aí eu ouvi umas musiquinhas do Silvio e eu tinha que fazer, eu não podia me empolgar, entendeu? Senão, tinha que fazer o Silvio Sério. Fugia. Aí eu gravei de todos os clubes da Copa do Brasil da época, né? E aí, quando no programa do auditório, ele achava, bom, depois do programa do Topa Tudo por Dinheiro, o programa Silvio Santos, você vai assistir América Mineiro e Atlético Paranaense. Vamos lá, maestro, a música. Aí entrava, Dali América. Era você. Não, ele dobrava, né? Ele dobrava... E o Barbieri colocava... Barbieri não, Aguinaldo. Punha a minha voz em primeiro plano e a dele atrás. Ele dobrava. Ele sabia a música, o tempo, tudo direitinho. Ele sabia tudo. Ele que deu a métrica para eu gravar, né? E não podia brincar. Não podia nem. Isso é uma responsa do caramba. Não, fazendo o Silvio Sério, gravando a Praça é Nossa, o Carlos Alberto estava lá no camarim dele, que era fora do teatro, né? E eu subi lá em cima no suíte... Tava cheio, as tiazinhas lá da plateia, tava tudo lá já. E tava o Supla, já no banco ali, né? Bom, aí eu subi lá em cima e falei, bom, produção, combinei, né, com o Edmilson da produção. Produção, o Carlos não chegou ainda?
Aí o cara falava lá embaixo do microfone, não, Silvio, não chegou ainda. Mas a plateia já entrou, tem gente aí dentro. Aí escutava assim, olha, O Silvio tá aí. aquele alvoroço, né? Eu falei, peraí, vou falar com elas. Boa tarde, auditório. Aí, boa tarde, quem que tá mais... Deixa eu ver, mais animado. Boa tarde, auditório. Aí, boa tarde. Aí eu falei, bom, é o seguinte, hoje, vocês querem que eu desça vocês? Vocês querem ver o Silvio? Queremos, aquele barulho todo. Eu falei, bom, não sei se vocês sabem, hoje é aniversário do Carlos Alberto de Nóbrega. Tá ouvindo? Então é o seguinte, ele vai entrar, ele vai contar aquela piada, como sempre, aquela brincadeira para vocês. Eu quero que vocês levantem com muita emoção e com muita vibração e vão cantar para ele o parabéns. E aí depois ele vai chorar, seguramente ele vai chorar, porque ele não está esperando essa homenagem. E quando ele se emocionar, eu entro no palco para abraçar o Carlos. Depois todo mundo tira foto comigo. Bicho, passou, fui lá, fiz a maquiagem, tomei meu banho, pus a roupa. Quer dizer, tomei banho, fiz a maquiagem, pus a roupa. Começamos a gravar, entra o Carlos Alberto com o jornalzinho na mão. Boa tarde, auditório! As tias levantaram, parabéns pra... Ele assim, ó, vendido. Ele nem... Assim, peraí, mas hoje não é meu aniversário? Porra, quem falou isso? Aí as tiazinhas, é o Silvio! Aí chamou o Edmilson, Didi, vem cá. O Silvio tá aí? Ele falou, não, acho que não. Aí ele falou, acha o Pardini pra mim. E assim teve muitas histórias. Você aprontou tudo. Eu ficava vestido ali de Nhonhô Gastão, que era o fazendeiro corno, e tô ali na coxia. Né? É o do Tião. Tião? Aquela coisinha ali que eu falei pra você fazer com Dona Dadá, com o banheiro fechado, só você e ela executou? Se executei, né? Lembra? Se executei. Então, Nhonhô. E aí, eu tava ali o personagem era um puta sucesso. Na Barretos, Ribeirão Preto. Ele era bom mesmo. Lugar de festa do rodeio. E tinha dois caras lá do SBT de Ribeirão Preto e o Leão Abravanel andando com os caras, mostrando ali, né? Aí tô eu aqui assim, ó, e ali pra vocês entenderem, ali na frente tem uma entrada e o Carlos Alberto tá lá dentro gravando a praça. Eu tô aqui fora, a gente chama de coxia, tá? Os bastidores aqui. E tô encostado numa porta aqui. Essa porta tinha uma escada telescópica, aquela que gira assim, que nem um saca-rolha, e que ia dar no switcher. O switcher é o estúdio que opera tudo. Eu tô ali, aí tá o Leão conversando com os caras ali. O Leão deu uma piscada pra mim, né? Aí eu falei, gente, dá licença um minutinho, peraí, acho que estão me chamando. Entrei, deixei a porta assim, semi-aberta, e fiquei, Silvio, Pardini, como é que vai você? Tá bom? Tô gostando muito do seu personagem, tá ouvindo? Falava, Silvio, obrigado. Mas e quem que tá aí fora? O Carlos tá aí fora? Eu falei, não, tá o Leão com 2 visitantes. Então eu vou subir. Mas gostei muito, tá? De parabéns. Eu vou assistir aqui em cima no suíte. Aí eu dava os pisos na escada, que era... E aí eu saía, sério, lá. Aí um dos dois caras que tava com ele falou, que moral, hein? O homem desce pra falar com você. Eu falei, mas toda semana é assim. Que o Leão se segurando, né, pra não rir. E essas coisas todas eram feitas, voltando ali ao começo lá, falei demais, mas porque fazia o Silvio sério. Se eu fizesse o Silvio... Se você fizesse ele de zoeira, não daria certo. Ninguém ia acreditar, né? Renovei até meu contrato, pô, de verdade. Você renovou seu contrato? Sim, renovei, porque eu tava com o contrato vencido e eu liguei lá, no horário que eu sabia que o superintendente não estava. Você renovou seu contrato? Aí eu falei pra imitando o Silvio. Pra secretária assistente. Muito bom. Eu rodava um jornal. Primeiro eu fiz uma mulher falando com ela, eu falei, fulana, tá aí? Não, peraí que o seu Silvio vai falar. Aí eu, com o jornal na mão, falei, escuta, Luziane, que história é essa aqui que o Pardini vai voltar pra Globo, pro Faustão? Seu Silvio, eu não sei, mas tá aqui, ó. Eu folhava o jornal. Olha aqui, ó. Depois de voltar para o Domingo Legal e a Praça é Nossa, o humorista do SBT deve retornar dessa vez para o programa Caldeirão do Hulk. Conversações estão adiantadas. Aí eu falava, fulana, tá aí? Que eu não quero dar o nome, né? Não tá, seu Silvio. Bom, fala pra ele que tem que resolver isso aí. Tem que resolver. E depois eu me arrependi, sabe? Por que Quando eu pedi tarde, eu falei, cara, vou ser mandado embora. Vamos procurar ele pra saber... Entendeu? E se eu renovar, não vou mais. O fume entra gostoso. E quando foi no final da tarde, a Luziane me liga, Pardini, tudo bem? Então, você pode vir aqui amanhã de manhã? Falei, claro. Já era.
Claro. O que você está pensando? Você pensou a mesma coisa, foi demitido. Foi né? demitido, Tá. tomou no cu. Bom, aí eu tinha que estar lá 9h15 da Tomou manhã. no fiofó. Cheguei 8h30. Fiquei lá esperando a assistente chegar. Ela chegou. Na época tinha uns negócios de madeira assim, que eu não lembro, panopla, não me lembro. Ficavam todos os jornais, sabe? Que nem nos bancos, ficavam todos os jornais do dia. E eu sentei ali, tinha aquelas térmicas de bosta, assim, que você aperta, aquela bosta cromada. Não compra essas merdas, gente, que tem a tampa preta, que ela empurra o ar dentro pro café sair. Então o café vai esfriando. Aquilo é uma bosta. Mas o café tava bom, enfim. E aí eu fui tomando café, eu pegava o jornal, eu não conseguia ler o jornal, cara. De ansioso. Pegava, eu amassava o jornal, pendurava de qualquer jeito lá, tomei a térmica inteira. Aí quando é 10h30, cara, pra mim passou minha vida ali. Entra a superintendente, eu tava no sofazinho, ela entrou, olhou pra minha cara e falou, Cu tranquilo. tá tudo bem, né, seu Pardini? Eu falei, tá. Ela falou, a gente já vai conversar. Puta. No, trancou. Passou uma agulha agora. Não passava nem Wi-Fi no meu curso, tá louco. Agulha, não. Agulha era melancia, não passava nem Wi-Fi. Aí, bicho, passou tempo. Aí tocou o telefone da assistente. Ela falou, Pardini, pra você entrar. Ela tá chamando. Aí eu entrei, cara, tava assim, um contrato, todas as folhas dispostas na mesa, assim, em paralelo, né? E eu sentei, atrás de mim era a parede, atrás dela tinha uma janela, assim. Tava um sol, rapaz, que era a minha sorte, porque eu olhava, não tinha coragem de olhar para ela, eu ficava olhando para a mesa, e ela falou assim para mim, você deve estar bem, né, Pardini? Você não está precisando trabalhar, né? O que é que você pensou nessa hora? Mandou embora. Foi, né? Já era, você é rescisão. Eu falei, não, que é isso, Paula, eu preciso muito desse emprego. Aliás, aqui é minha segunda casa. Ela falou, não parece, não. Ela pegou e jogou a caneta assim, vai, assina isso aí. Tá pronto 3 dias o contrato, você não aparece, pô. Parece que tá rico. Vê se tá tudo certo aí. Era isso, gente. Puta, Aí eu, trancou? não, eram 9 páginas, né? E eu fui, cara. Eu tava... Detalhe, eu sou canhoto, eu peguei a caneta na mão direita. Nunca esqueço isso. E assinatura? Eu ia assim, passando a mão no contrato, sabe? Mas o meu não conseguia ler. Não dá pra ler. Só fingiu que tava lendo. Tal. Aí chegou no final, ela falou, tá tudo em ordem. Ela falou, você já leu tudo? Eu falei, não precisa, né? Eu só estava vendo a parte da remuneração e direito de imagem. O resto eu tô em casa, né? Você sabe. Então rubrica tudo aí e assina na última. Cara, eu tremia, velho. Puta, rubriquei qualquer coisa lá, juntei tudo. Falei, muito obrigado, hein? Falei, pronto, o senhor está renovado. Eu achei que você ia embora daqui. Eu falei, imagina, nunca passou pela minha cabeça. Imagina. Eu não venho. Desculpa, mano. Filha da puta, mano. Filha da puta. Aliás, o telefonema que você recebeu da namorada ontem fui eu, viu? É brincadeira, ela não vai dar pra você hoje, não. Não, já não tá dando de jeito. Olha, tá vendo? Então, assim, gente, a gente brinca, né? E o Silvio sempre foi o que teve mais... Eu não sei, porque ele tinha empatia com o público e eu acho que a imitação passava isso. E depois do Silvio, você teve qual a melhor imitação assim, que você acha depois do Silvio? Mas fazia? conta depois do intervalo. Tá bom. Depois do intervalo. Para dar uma vida segura ao seu pet, você tem que conhecer a Seguro Pet Saúde. Com planos a partir de R$ 35,91, você cuida do seu pet com tranquilidade, sabendo que ele terá acesso a consultas, exames, cirurgias, medicamentos e cuidados essenciais. Para conhecer mais e entender os planos, acesse seguropetsaude.com.br. Seguro Pet Saúde, oferecendo o melhor em segurança e cuidados para o seu pet. Acesse já! Bom, nós estamos aqui com o Oscar Pardini, lógico que tem que ter um presente para ele, né, Adri? Sempre. Pô, Todo programa tem um presentinho. Lógico, não poderia. Não é uma piada com Não ele. é piada. Não é um Mas, a Juliana Força tá te mandando uma lembrança, olha um que presente. lindo. Muito Não, obrigado, cara. Tira da caixinha. Tira aí que Eu você nunca vai esperei receber flores de uma donzela como ele. Meu Tem Deus. uma primeira vez dama. pra tudo, né? Uma donzela e uma princesa. Olha que Ai, meu lindo. Deus, Não que vou nem lindo. abrir pra não estragar. Não, abre, pô. Então, isso aqui, ó, só puxar. Só puxar. Para puxar. Pra puxar, é um pois. tapete, não é? Não, abre mais, puxa. Que lindo. Aí, galera, salve, hein? É. Olha que lindo, muito obrigado.
dedico a você que acompanhou o nosso episódio, que Exatamente. a sua vida seja assim, ó, uma rosa, mas sem espinhos. Tá bom, não? Olha que bonito. Obrigado, hein? É isso. Olha, Obrigado, pessoal da Juliana Flores, eu isso, recomendo o pra Clóvis você. mandou pra você o de Clóvis que mandou pra presente. você. Clóvis, obrigado, velho. Obrigado do fundo da alma, não é nem do Exatamente. coração, viu? E a Obrigado demais, e a ó. Juliana Flores é o Obrigado, beijo. Uou, foi jogada. E a Juliana Flores é o famoso salva-vida dos homens. Ah, é? Por quê? Porque conta pra ele, Adriano. Com certeza, o Mosquito não tá falando nenhuma mentira. Porque imagina, você agora, se você estivesse dando uma desculpa pra sua mulher que você vai chegar hoje tarde, já tá chegando com um presentinho lá. É, pior que eu tô indo pra namorada mesmo, né? Tá vendo? Aí, ó, tá Aí, vendo? pronto. Ó, vai chegar arrasando. Olha aí, Silvia. Pra você não achar que eu... Não, eu dei um 7-1, dei um Não, rolê. tô mentindo, Eu ia dar não. pra outra e... A outra faltou. Não. Tá vendo? E detalhe, se você estiver lá no Amazonas e ela estiver aqui em São Paulo, quanto tempo que chega pro presente, tá? Era 3 horas, tá chegando agora em 2. Caramba, Entrega parabéns. já. É. Juliana Qualquer lugar do Flores, Tem- mais rápido do que o Tem Sedex 10. cesta, tem cerveja, tem bolo, tem um monte de coisa lá pra você, um monte de presente. Não é só flor, é presente. Que Presente, legal, É cara. bem legal. Bem Em legal. 2 horas, em qualquer lugar do Brasil, você tem um presente já entregue. Olha que legal. Então já sabe, precisou de flores? Juliana Juliana Flores. Flores. .com.br. Salvou, fi. Pardinho falou, a água parou. Ah, Nós- falou, Valeu, meu querido. irmão. Tamo Obrigado, junto. viu? Obrigado. Bem-vindo à Med Senior, o plano de saúde exclusivo para quem tem 49 anos ou mais. Somos diferentes dos outros planos, porque não estamos preocupados apenas com os atendimentos tradicionais de saúde. Entendemos que a prevenção é a chave para uma vida saudável. Por isso, desenvolvemos o programa de medicina preventiva, que conta com atendimento personalizado, acompanhamento integral, além de oficinas de saúde para proporcionar mais qualidade de vida aos nossos beneficiários. Estamos presentes em 6 estados e no Distrito Federal, com estruturas próprias, modernas e acolhedoras, proporcionando atendimento humanizado, além de uma rede credenciada com serviços médicos de alto padrão. Med Senior. O nosso propósito é oferecer o que há de melhor para bem envelhecer. Você que tem mais de 40 anos já conhece a Med Senior? A Med Senior é um plano de saúde pensado especialmente para quem busca qualidade, cuidado e atenção. Com uma ampla rede de médicos, laboratórios e hospitais, você tem atendimento humanizado, consultas rápidas e aquele cuidado que você merece. Med Senior, cuidando de quem cuida da vida. Voltamos do intervalo e o seguinte, eu perguntei pra ele, além do Silvio, que pra ele eu acho que esse é o melhor imitador do Silvio. Obrigado. Eu também Ô, acho. Silvio, você podia Não, é ter- ele que falou, não sou eu. Não, mas você é. Isso é uma opinião minha também, eu acho. Obrigado. Não é, Fred? Ele é bom pra caralho. Você já falou isso 2 vezes em outros programas. Eu já falei 2 vezes em outros programas. Obrigado. É, de verdade. E... Eu fui o primeiro a fazer ele pra ele, porque era super proibitivo, né? Ninguém queria. Ele não deixava, né? Não, e aí eu fui participar do programa com ele no palco e me deram 1000 instruções, né? Pra não fazer, que ele Não não fazer. Aí ele pediu. Imita aí. Ele falou, ô, Padilha, como é que o Silvio dá risada? Aí ele tava com o microfone. Como é que é? Eu falava assim pra ele, você não sabe como é que o Silvio não ri assim. Tem que ter postura. O Silvio tem que ter postura pra rir que nem o Silvio. Ele falava, mas como é que é? Eu falava, o Silvio balança. Vai. E aí eu imitava ele e ele imitava eu imitando. Ele ficava com o microfone assim, do lado. Então foi primeiro cara a fazer ele pra ele, fui eu. E ganhei a simpatia dele, né? A confiança também com o tempo. Porque depois eu fui fazer o Topa Tudo por Dinheiro também, Você né? trabalhou nessa época com ele já diretamente? Trabalhei com... Não, continuei na praça, mas ele quis que passasse a fazer o Topa Tudo também. É. E depois dele, assim, o segundo lugar. Ah, cara, tinha muita coisa, mas o pessoal gostava muito do Padre Quevedo, né? Ah, o Padre Quevedo, pai. Porque eu dizia que não existe vida após a morte, é puro embuste, charlatanismo, isso não existe.
Veja, por exemplo, você acredita no poder da mente? Eu acredito no poder da mente. Então eu vou pedir para você colocar a mão direita sobre a parte do corpo que não estiver funcionando e eu curarei, claro. Olha aí. Não. Não é aqui não. Não, estou propondo cura, não ressurreição, claro. Isto não funciona. É bom pra caralho. Pessoal, uma que eu fazia sério, e o pessoal ainda pede hoje, e eu fiz pro Gugu quando o Chico Xavier estava doente. O Chico Xavier você faz? É fácil. Mentira. Eu queria ter feito o Chico pro Chico, mas eu gostava dele, mas não consegui. Ele era um cara diferente. O Chico estava já bem doente e aí o Gugu ficava passando umas imagens dele e falou assim para mim, olha, você vai gravar a entrevista da revista Contigo, que foi feita com ele, mas ipsis literis, sem piada. É o Chico sério, porque eu vou falar assim... Você bateu aí, tá dando rame. Deu rame. Voltou. Eu participei do programa do Gugu e aí acontece que ele queria fazer uma homenagem pro Chico Xavier. Ele estava doentinho, estava lamentavelmente quase partindo. E aí ele colocava umas imagens do Chico. O Chico tinha dado uma entrevista para Contigo e o Gugu falou, você vai fazer ipsis literis. Você faz a entrevista do Chico falando sério. Porque ele falou, olha, eu vou falar, perguntamos a revista Contigo, perguntou não sei o quê, não sei fazer o Gugu, mas é o jeito dele. Perguntou não sei o quê pro Chico. Vamos ver o que ele respondeu. Aí ele olhava para a tela e tinha que entrar o Chico falando. E aí eu fui gravando, e eu gravei todas as perguntas. E quando chegou na quinta ou sexta pergunta, eu pedi para parar, porque eu tinha mordido a língua. E eu gaguejei. E aí eu cheguei para... Eu não me lembro o nome dela agora, a editora, e eu falei assim, eu estava imitando o Chico, a vida, nós estamos aqui só de passagem, porque a vida é um breve sopro. Na verdade, nós estamos aqui sem carteira escolar, mas só de passagem. E aí eu fazia ele. E aí chegou uma hora que eu estava falando, a vida é um sopro, passa tudo muito depressa. Aí eu mordi a língua e falei, para que eu caguei. Né? E tudo bem, deu um tempo, começamos a gravar de novo. Patirei, por favor, faz uma imitação sua do por favor. De quem? O Casagrande. Não, é o Gugu. isso, O Gugu Casagrande que imita o cara. Daqui a pouco, olha, você viu, desabou ali o presídio, todo mundo morreu. Mas vamos agora de música! Menudo! Né? Era isso assim, mesmo. cara, né? E aí, bom, então o que acontece? Entrou homenagem, e eu tô ali no canto do palco, todo mundo aquele momento todo mundo sensibilizado, né? Nossa. O palco, a plateia, aquele silêncio, sabe? E o monitor de Ibope na frente ali, ele olhando e pau a pau com o Fausto na Globo, né? Aí perguntamos não sei o quê, foi fazer as perguntas, chegou numa outra, não sei o que lá, aí, Iracema, cara. Aí falei, Iracema, para que eu caguei. Saiu no ar? Vamos pro break, a gente volta já. E ele saiu. Eu falei, puta que eu pariu, meu. Aí a Silvana Moreno, que era a diretora de palco, veio me, Pardini, o que você fez? O que foi que você fez, pelo amor de Deus? Eu falei, não, mas puseram errado, eu tenho outra gravação. Eu acho que não rotularam, era uma Betacam. Não rotularam a Betacam. Ai, meu Deus, imagina, isso vai dar uma merda nacional. E eu saí, fui lá pra maquiagem, fiquei num canto lá, e os maquiadores, tudo. Meu, o que você fez? Puta, meu, que você... merda. Então, bom, aí, dali a pouco, volta do break. Vou de volta, o domingo legal, agora eles e ela. Não tocou no assunto. E o Magrão não me chamou no switch. Eu falei, peraí. Todo mundo calado é um perigo. O que acontece? Acho que na hora que eu falei, para que eu caguei, foi a mesma hora, ele já devia ter cortado o Chico lá em cima, porque ele já devia ter falado com o Magrão, eu vou subir pro break. Porque quando a Globo subia pro break, ele subia junto. As duas emissoras faziam isso. Subia de uma vez, nada só. Descarregava para depois voltar com o conteúdo e brigar. E eu acho que foi uma bênção, cara, porque nesse momento não foi pro ar. Eu tava imaginando, imagina o pessoal da Conte, pessoal que tá acreditando que o Chico gravou isso, eu vou ter que falar... Todo mundo metendo pau depois. Já tinha tido o escândalo lá do negócio que ele teria entrevistado os caras do PCC um tempo atrás. Aquilo já deu uma merda. A gente saía para gravar e apedrejava uma viatura. Não tivemos nada com isso, nada. Mas
E aí eu falei, aí, puta, a hora que veio isso, eu falei, meu Deus. Nossa, vai vir a merda. Vou virar um bandido, né, nacional. Nossa Senhora. Mas, não, cara, não aconteceu. Eu rezei tanto, eu agradeci tanto, cara. Mas você que está aí do outro lado, você precisa entender que nenhum mal é para sempre, a não ser a tua existência e feiura que ninguém vai esquecer. Até a respiração. É igual, velho. Você é muito bom, Pardini. Pardini, nós estamos terminando o programa e eu queria te agradecer demais por você ter vindo aqui. Eu queria que você voltasse pro EP2. Eu volto, mas eu queria dizer, posso fazer aqui um convite? Pode, Convidar faz. vocês. Eu faço um podcast que não é artístico, é de qualidade de vida. E eu faço isso como artista porque eu sempre entendi que a minha profissão me ensinou que para as pessoas estarem bem, para elas estarem felizes, elas têm que estar, antes de tudo, bem consigo mesmas. Exatamente. Então, fora o trabalho que eu faço no palco, isso é um trabalho que eu faço para vocês da plateia, para ajudar. É um trabalho de qualidade de vida, para você se autoconhecer, é um trabalho para você celebrar a sua saúde, aprender a viver melhor e se autoconhecer, porque se você não se conhece, porra, todo o resto... Se você se conhecer legal, se você entender um pouco por que as coisas acontecem ao seu redor, etc., olha, vai independer de um monte de coisa para você estar bem e feliz. Eu queria convidar você, convido vocês também. Claro. O podcast se chama Agora é Você Podcast, né? No YouTube, Agora é Você .podcast. Mas ele está em todas as redes, o podcast é Omnimídia, está em 17 plataformas. Agora é Você .podcast. É toda quarta-feira, 8 horas da noite. Ao vivo. Não, às vezes eu faço ao vivo, depende... gravar igual nós aqui. Então vocês vão encontrar lá o Márcio Atala, o Ricardo Ventura, assim, tem pessoas... E o legal é o seguinte, não depende de pessoas famosas. O conteúdo tem que ser útil para você. Eu só levo conteúdos que você possa aprender e praticar. E você, ao final de cada conteúdo, vai falar, porra, não conhecia esse cara que veio, mas nossa, como valeu a pena. Toda quarta, 8 da noite... No YouTube, Agora é Você Podcast. Eu espero você, mas siga em todas as redes. Também é Oscar Pardini. O Instagram, Oscar Pardini 10. Feio da cabeça aos pés. Né? Respondo todas as mensagens. Eu quero muito a sua companhia lá. Isso. No YouTube é Oscar Pardini Play. Tá meio parado porque eu tô dando correria no podcast. E no Facebook também é Oscar Pardini Humor. Não, então... Quando você jogar Oscar Pardini, vai aparecer tudo. Uma palavra final... algo diferente no final do nome, mas joga Oscar Pardini e você me acha até no terceiro subsolo do inferno. E quando eu chegar lá, ó, o diabo, ó. Se fudeu, você vê aqui. Você acha que eu não vou aprontar com ele? Irmão, eu queria te agradecer. Obrigado, cara. A você pelo esse carinho que você teve aqui com a gente. Não, eu que agradeço. Quero o EP2. Tá bom, vamos fazer. Porque eu sei, o Thomas teve aí esses dias. Cara... Tem que ter um EP2. Não tem muita história. Né, eu quero agradecer a casa aqui, muito gentil, gente. Você que for fazer o podcast aqui. Aqui no Anjos venha, é um tratamento muito legal. Não, é legal mesmo. É um estúdio que grava músicas. Daniel já gravou aqui. Quem mais gravou? Simone Mendes, Zezé. Zezé de Camargo. É um estúdio muito legal, muito bonito. E fiquei impressionado e muito envaidecido com o tratamento aqui do senhor diretor que está escondido aí. Empresta esse fone. Eu fiquei de mostrar para vocês o fone dele. O fone tudo cheio de fita crepe. Meu cara não tem vergonha na cara. Olha, ó. Essa aqui é. Olha, ó. Ele trabalhou como produtor do 1001 Dálmatas. 101 Dálmatas, sei lá, olha. Olha que fone. Olha o fone do cara. É fone de boiadeiro. Eu não sei se isso aqui é de vaqueiro. Tem uma antena aqui também. Isso não é antena, é microfone. Olha, é microfone. Você nunca jogou videogame? Olha, ó. É nada, isso aqui eu nem vou te contar o que ele faz com esse. O cara fala, o que você faz com esse fone? Olha o que ele gastou de fita crepe aqui. Não, eu te um nojento. É um nojento. Nojento! Ó, eu vou ficando por aqui até semana que vem, se Deus quiser. No podcast do Busquito, siga os nossos cortes no YouTube, em todas as redes sociais, 1001 as redes sociais. Isso aí, no próximo episódio eu tô aqui de novo. Se Deus quiser, no EP2 com Oscar Pardini. Um abraço, fiquem com Deus. Fica com Deus, gente. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.